Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu livro aberto, se eu não me engano, de número 5 ou número 6, não lembro agora. Meu livro aberto, para você que não assistiu, é uma história minha, uma história contada aqui para você conhecer um pouco mais sobre minha trajetória, sobre mim, sobre minha história. E nos 4 primeiros episódios, se eu não me engano, esse é o livro aberto de número 5. Nos 4 primeiros episódios, eu contei um pouco mais da minha história de vida, contei de onde eu vim, de onde eu nasci, contei um pouco da minha infância, da minha adolescência, da minha carreira profissional, início da minha carreira profissional. E eu cheguei praticamente até a parte onde eu falo do meu início da minha carreira empreendedora. E eu vou compartilhar com você, nesse livro aberto aqui, número 5, um pouco da minha trajetória empreendedora agora a partir do momento que eu comecei o meu negócio. Quando eu abri o meu CNPJ, eu tenho um CNPJ, nós estamos gravando nesse momento no ano de 2026, janeiro de 2026. O meu CNPJ, só para você entender, eu abri ele em 2016. Então eu estou fazendo 10 anos de CNPJ no ano de 2026. Então, eu quero compartilhar com você esses 10 anos de CNPJ, que na verdade não são necessariamente 10 anos empreendendo. Eu vou explicar para você o porquê disso. Eu era um dos gestores de marketing no Grupo Prepara no ano de 2015 para 2016. Foi quando eu saí da expansão de franquias, que eu trabalhava numa franqueadora, tive a oportunidade de trabalhar no marketing do Grupo Prepara. No marketing do Grupo Prepara, eu já entrei jogando o jogo. Praticamente abaixo da diretora de marketing era eu. E eu entrei e tinham pessoas lá, uma equipe grande de marketing já tinham pessoas há muito tempo lá. Já tinham pessoas trabalhando há muitos anos lá com essa diretora. E eu entrei já com um nível muito avançado em comparação à galera que estava lá. Eu era um profissional sênior, já com MBA em marketing, que é a pós-graduação, já tinha comunicação social e formação em marketing. Então eu tinha uma experiência maior do que a galera. Então eu entrei, imagina, um novato entra no time, já entra meio que um cargo quase que acima de todo mundo. Na carteira ali, pessoal, era tudo igual. Eu era assalariado CLT, eu era contratado CLT, tanto é que eu tinha um dos maiores salários entre a galera, que eu negociei meu salário diretamente com a diretora, porque ela falou: João, a galera aqui é muito júnior, galera aqui é um nível mais universitário, a galera ganha uma faixa de tanto, mas impossível conseguir convencer você de vir para cá por essa faixa. Então, eu quero que você entenda que a sua faixa salarial vai estar muito acima já da galera que já está trabalhando comigo, mas eu não posso perder você, eu não posso perder teu know-how. Você é um cara que eu estou procurando há muito tempo. Isso em entrevista direto com a diretora do grupo e tudo mais. Legal. Então, meados de 2015 para 2016, eu entrei no Grupo Prepara e fiquei muito pouco tempo lá. Eu fiquei acho que 6 meses ou 8 meses, se eu não me engano. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de empreender. Eu já tive a oportunidade de empreender. Eu já contei para vocês em outros episódios. Depois você pausa, assiste desde o primeiro livro aberto, que eu estou abrindo o livro da minha história aqui para vocês. Volta desde o primeiro episódio para você entender que eu já tinha tentado empreender antes. Eu abri uma grife de moda ecológica e nossa especialidade era gola polo masculina, feminina e vestido polo feminino na época que eu empreendi na área de confecção. E a minha confecção, a Maori Green Clothing, a Maori era uma marca de moda masculina e feminina ecológica. Então volta depois para você conhecer esse episódio da minha trajetória empreendedora. Que não deu certo, não deu certo porque eu não arrisquei, eu não tive coragem na época de me desfazer do pouco que eu tinha e arriscar todo o dinheiro e pouco patrimônio que eu tinha, que eu só tinha um carro. Eu cheguei nessa fase e ou eu pegava empréstimo ou eu vendia o carro para aplicar no negócio. E tive medo, não dei continuidade nesse empreendimento. Legal. Então essa foi minha primeira experiência empreendedora. Eu fiz curso de corte e costura,
Eu aprendi a costurar na época, então foi, assim, um negócio muito bacana. Foi um negócio bem interessante, porque eu aprendi mais. E a minha esposa também na época, ela fez curso de corte e costura, ela me convenceu a fazer curso de corte e costura, só que não deu certo. Foi um aprendizado, foi uma experiência empreendedora que não foi para frente porque eu tive medo. Ponto, simples assim. É isso que divide realmente o empreendedor nato do empreendedor que está sendo formado. Eu fui um empreendedor que foi sendo formado ao longo da minha trajetória. Beleza. Então eu estava lá no Grupo Prepara, eu estava lá como auxiliar de marketing, praticamente num cargo sênior, já num nível de subgerente de marketing, talvez gerente, porque abaixo da diretora eu respondia só à diretora e ao presidente do grupo. Então só tinha 2 pessoas acima de mim, a diretora de marketing e o presidente do grupo, então eu respondia só a eles. Então, na verdade, era um nível ali de alta gestão. E eu ganhava mais do que a galera lá e até a diretora tinha falado isso na minha entrevista na época para manter mais ou menos isso em discrição, né, para eu, né, não estar com a língua nos dentes e tudo mais para não me desagradar e não entrar em conflito interno com a equipe, que já estava lá, uma equipe muito boa. Legal. Pessoal, nesse curto período que eu estive no Grupo Prepara, foi muito intenso. Fizemos convenções gigantescas de franqueados, com mais de 2.500 pessoas reunidas em um hotel, com toda uma programação, com palestras, com promoções e lançamentos de campanhas. Tudo que vocês possam imaginar para os próximos 12 meses de estratégia de uma rede de franquias é lançado na convenção de franqueados, que dura ali 3 dias, no máximo 4, talvez. Não lembro se na época eram 3 dias ou 4 dias, ou talvez até menos, para você definir os próximos 12 meses de estratégia comercial, de marketing, de logística, de material didático, de tantas coisas que uma rede de franquias precisa acertar ao longo de 12 meses. E aí depois eles tinham as convenções regionais, que eram menores, eram mais concentradinhas, enfim. Então olha só que interessante. Fiquei na Prepara há pouco tempo, porque eu tive a oportunidade de abrir meu CNPJ já com contrato assinado com cliente para atender. E esse foi um erro que eu cometi ao tentar empreender antes, totalmente na cara e na coragem, sem nenhum tipo de técnica, sem nenhum tipo de conhecimento, simplesmente na cara e na coragem. Ah, vou fazer freelance de marketing, vou vendo o que que dá. Porque foi uma época que eu passei apurado aí financeiramente. Não consegui. Simplesmente não consegui. Eu tô olhando aqui na lateral porque tem um monitor de retorno para ver se a câmera não desenquadrou, tá? Para eu me manter aqui no enquadramento para conversar aqui com você. Então, em algum momento que eu olhar de lado aqui, não estranhe que eu tô olhando pro meu monitor de retorno. Legal. E aí, eu tive a oportunidade, eu fiz uma entrevista em uma distribuidora de informática, utensílios eletrônicos, segurança eletrônica, automação de ponto de venda, automação comercial. Então era uma distribuidora atacadista desses tipos de insumos. Eu nunca tinha tido experiência nesse segmento. Mercado de informática, claro, a gente sabe que existem computadores, gabinetes, HDs, placas-mãe, mas a gente não tem noção, né, de como funciona o mercado em si. Isso foi muito interessante para mim, porque não sei como me encontraram, me indicaram lá, não sei. Fiz uma entrevista com o Recursos Humanos. Ó, João, a gente está precisando de um profissional de marketing com seus conhecimentos, você foi bem indicado, e alguma coisa assim assado. Então nós queremos contratar um profissional, só que o pessoal não quer um profissional aqui CLT. A gente quer um consultor. Nós queremos contratar um consultor de marketing que diga tudo o que precisa ser feito para a empresa fazer. Então nós precisamos de alguém experiente, nós precisamos de alguém com conhecimento, nós precisamos de alguém com base, com a sua experiência realmente para orientar a gente. E aí, na época eu tinha experiência com organização de eventos, que já tinha feito convenção de franquias nas franqueadoras. Eu organizei muitos eventos, eu vou compartilhar com vocês essa trajetória aqui. Aprendi pra caramba. E eu falei, bom, legal, isso daí é bacana. Vamos fazer o contrato. Acertamos um FII mensal, como se eu fosse uma agência. Acertamos um FII mensal. E lá fui eu.
Aí o pessoal falou: "João, tá tudo certo, então manda o contrato". E eu não tinha nem CNPJ perto. Falei: "Não, gente, tudo bem, vou falar com o meu contador, já vou providenciar aqui com o meu advogado jurídico". Ó o contador quem era, ó o advogado quem era. E lá fui eu correndo atrás de abrir CNPJ. E na minha cidade, em São José do Rio Preto, na época que você abria um CNPJ, você tinha que plantar uma árvore para pegar um papel de autorização na Secretaria do Meio Ambiente, para conseguir seu alvará de funcionamento. O que você imaginar de burocracia para abrir uma empresa, eu fui atrás sozinho. Por quê? Eu era CLT no grupo Prepara e eu tinha tempo, praticamente tinha tempo para ir atrás disso, lá no não, eu vou abrir por conta própria, não vou contratar contador não, que eu não tenho dinheiro. E eu não tinha mesmo, não tinha dinheiro. E aí eu cheguei para minha diretora de marketing na época, eu falei: "Olha, estou com essa proposta para ser consultor de marketing, uma empresa do segmento tal", não fui abrindo, né, informações que eu não podia abrir, mas: "Ó, estou com uma proposta, contrato na mesa, assinado, e eu gostaria de saber se existe um espaço aqui dentro para eu continuar aqui como consultor". E a gente assinou um contrato. Aí ela foi, pensou, falou com o presidente, e aí depois me retornou, falou: "Ah, João, o presidente queria manter aqui você interno, não queria um consultor terceirizado, porque aí pode ser que divida as funções, a atenção, divida a atenção. Não conseguimos, às vezes, também manter a parte financeira, não conseguimos melhorar, aliás, a parte financeira, então, infelizmente, não conseguimos". Pois bem, falei para ela: "Olha, que pena, eu vou topar essa jornada aqui. Eu tô abrindo meu CNPJ, eu vou prestar serviço nessa empresa, e se as portas continuarem abertas, estiverem abertas, eu gostaria muito de continuar atendendo o grupo, porque eu adoro aqui". E eu adoro mesmo. Era uma galera muito bacana, era um clima muito gostoso, muito bacana, tenho amizades até hoje de lá. Converso com diretores e CEOs que saíram de lá e evoluíram, cresceram e comandam outras franqueadoras, e tenho contato com alto escalão de grandes franqueadoras a partir do grupo Prepara na época, hoje o grupo Movedu Educação, um dos maiores grupos do mundo, se não a maior franqueadora do mundo de ensino profissionalizante. E eu tive a felicidade de ter a experiência com o grupo Movedu nessa época aí. Infelizmente não consegui continuar como consultor terceirizado. Pois bem, nessa distribuidora, na época Primex Tech Distribuidora, a Primex, eu entrei como consultor terceirizado, contrato mesmo, de 1 ano, assinado, e lá fui eu: "Não, vou falar com o meu advogado, vou falar com o meu contador, mando o contrato para vocês". Eu mesmo peguei um modelo de contrato na internet, eu mesmo fui atrás de abrir o CNPJ, eu fui lá, plantei uma árvore, peguei o papel, fui lá na Secretaria do Meio Ambiente para pegar meus alvarás, alvará de funcionamento, alvará de bombeiro, eu fui atrás de tudo. Eu abri minha empresa sozinho, beleza. E fui lá começar a prestar serviço. Claro, eu era interno da empresa, como se fosse realmente um colaborador CLT, mas eu era consultor. E aí entramos, e começamos a mexer em tudo lá, em tudo o que você possa imaginar em marketing. Canais de vendas, canais de compras, canais de aquisição, relacionamento com fornecedores, relacionamento com cliente, marketing interno, marketing de fidelização, marketing de eventos. E eu vou dizer para você, a unidade de negócios de eventos era uma unidade que dava um prejuízo anual para a empresa na casa, para vocês terem uma noção, na casa de 50.000, entre 50 e 100 mil reais de prejuízo por ano, era o prejuízo da unidade de negócio de evento, que a empresa fazia um evento anual para os melhores clientes da empresa. Só para você ter uma noção em números, na época, a gente está falando de 2016 isso. 50 mil reais em 2016 é uma grana em 2026, 10 anos depois. É muito dinheiro, mas muito dinheiro. Bota na correção aí, faz a calculadora de correção para você ter uma ideia. E olha só que interessante, nós fizemos um turnaround, que é nomenclatura chique hoje, né, da administração. Fizemos um turnaround no marketing da empresa, um marketing muito simplório, muito amador, redes sociais amadoras. Não, gente, precisamos de um design melhor, de um posicionamento visual melhor, precisamos melhorar o showroom, precisamos reformar aqui,
precisamos melhorar o endomarketing, o marketing interno, trabalhar a marca com os colaboradores. E a gente começou a fazer relacionamento com os fornecedores, trazer treinamento de venda, treinamento comercial, começamos a trazer eventos. E eu, como já tinha experiência com eventos, eu fiz toda uma reviravolta no setor de eventos da empresa, que começamos a ter até lucro com isso. Por quê? Nós subsidiávamos os custos de evento com o patrocínio dos fornecedores, dos parceiros. Nós tínhamos verba de marketing que esses parceiros tinham já no planejamento deles para colocar em ações nos distribuidores. E nós éramos distribuidores, atacadistas. Nós atendíamos as pequenas revendas de informática da região. De São José do Rio Preto até São Paulo, a gente pegava esse raio de 400, 500 quilômetros. Então, olha só, a gente quase conseguiu chegar ali no sudoeste, né, de Minas, pegava sul de Goiás, pegava sudeste de Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, quase praticamente. Então, era uma distribuidora forte, influente. Nós atendíamos na época entre 3.500 e 4.000 revendas por mês. Pedidos, né? Pedidos feitos, pedidos realizados, pedidos faturados. Então, nós atendimos aí uma galera muito grande, num raio muito grande, nessa distribuidora. Imagina relacionamento com logística, com transportadoras. E lá eu aprendi muito. Aí sim, nessa empresa eu aprendi que marketing é você administrar uma empresa inteira com foco no cliente. Isso é marketing, é você administrar a empresa inteira. Imagina, logística orientada para o cliente. A gente chegou a ter um diferencial de entrega em menos de 24 horas, num raio-x lá de atuação, junto com as distribuidoras, aliás, transportadoras. A gente conseguiu fazer uma parceria muito forte nesse sentido. Muito forte nesse sentido, de conseguir entregar em até 24 horas. Isso era um diferencial gigantesco. Mesmo que os revendedores pagassem mais caros, eles preferiam comprar com a distribuidora porque eles conseguiam a entrega mais rápida ainda para atender os clientes deles com mais agilidade. Então imagina você ter uma pequena lojinha de informática e cai uma encomenda lá para você entregar 10 máquinas de um cliente, numa empresa, no supermercado, enfim, da sua cidade. E ele não quer perder a venda. Fala, não, eu te entrego em menos de 24 horas. Você vai fechar com quem? Com quem entrega mais rápido. Então esse foi um grande diferencial de marketing que a gente conseguiu na época. A gente ganhou muito mercado com isso. A gente incomodava muitos distribuidores grandes em Campinas, em São Paulo e no Espírito Santo. A gente chegou a incomodar muita gente grande na época, simplesmente trabalhando melhorias de processo. Claro, eu não fazia nada disso tudo sozinho, eu só fazia o marketing. Mas como orientar uma empresa inteira para o cliente? Como orientar a empresa inteira para o marketing? Então é isso que a gente fez. E é isso que deu um resultado muito bacana para a empresa. Vou só listar em números para você ter uma noção. É uma empresa que faturava, para você ter uma ideia, uma empresa que faturava aí, quando eu entrei em 2016, eu penso que faturava ali 2 milhões, 3 milhões no mês, vai. De 2 a 3 milhões no mês. E quando eu saí, 5 anos e meio depois, eu vou contar essa história para você. Quando eu saí, 5 anos e meio depois, essa empresa já faturava 9 milhões. Já teve um mês que a gente bateu 9 milhões de faturamento em um mês. E já na Black Friday, por exemplo, já teve Black Friday que a gente bateu 1 milhão no dia. A gente já teve marcos muito significativos na distribuidora no período que eu estive lá, de 2016, 17, 18, 19, 20, 21. Então, fiquei até 2021 prestando serviço para essa empresa. Por que que eu fiquei 5 anos e meio prestando serviço para essa empresa? Primeiro, eu consegui um aumento significativo de rendimento financeiro para mim mesmo, que eu tirava ali CLT, eu era CLT no Grupo Prepara. Mesmo sendo um profissional sênior, as franqueadoras em São José do Rio Preto pagam muito mal, elas não pagam bem, elas não remuneram bem. E ali eu era prestador de serviço, então, ao invés de ganhar 5 mil CLT, por exemplo, eu ganhava o dobro como consultor, porque eu tinha bônus, eu tinha algumas entregas extras, eu tinha comissão, de acordo com as entregas que nós definimos em contrato. Então, nós tínhamos entregas, nós tínhamos metas
E, à medida que eu conseguia entregar as metas, eu podia até dobrar esse ganho mensal do FII. O FII era 5.000, nós podíamos chegar a, a 6.000, 7.000, 8.000, até 10.000. Já teve meses que eu ganhei o dobro do fixo como terceirizado nessa distribuidora. Então, eu aumentei o meu rendimento, mas batia num teto ali de 50, 60 mil no ano, que era uma grana boa, que eu não tinha tirado ainda na minha carreira, que me alavancou, consegui melhorar minhas condições de vida, eu e minha esposa, a gente conseguiu reformar apartamento, a gente conseguiu remobiliar apartamento, trocamos de carro 2 vezes, então a gente conseguiu se organizar bem nesse sentido. Fiz uma boa reserva de emergência, fizemos poupança, a nossa reserva de emergência, né, nossa renda fixa, e legal, foi bacana. Fora a parte financeira, aprendi pra burro, aprendi pra caramba. Aprendi demais. Coloquei muita coisa em prática como consultor terceirizado nessa empresa. E aí, uma coisa interessante que eu gostei muito na época, não só nessa parte financeira, eu gostei muito também de praticar os conhecimentos, de ver as coisas acontecendo, de ver esse conhecimento sendo praticado e trazendo resultado para a empresa. Ali nós fizemos de tudo, pessoal. Eh, Alavancamos e-commerce B2B, estruturamos e-commerce B2, aliás, e-commerce B2C, que a gente tinha uma unidade de negócios de e-commerce B2C, vendíamos para consumidor final também, vendíamos para revenda, vendíamos para consumidor final via e-commerce. Não atendíamos público, não éramos lojinha, mas atendíamos cliente online. Outra coisa importante, nós estruturamos um canal de e-commerce B2B, só que o B2B ele tem uma característica muito interessante que eu aprendi nessa época, quando a gente tentou estruturar o e-commerce B2B, que o lojista, ele quer negociar, ele precisa de um ser humano do outro lado da linha negociando para ele, negociando com ele. Nós tivemos uma dificuldade muito grande na época de convencer os lojistas a comprarem o online da empresa, porque eles queriam negociar, não deu certo. E o que nós fizemos? Nós transformamos o e-commerce em um grande canal de pedidos. A gente montava o carrinho dele, dependendo do cadastro do cliente, isso já era interligado com o ERP da empresa. O cliente montava o carrinho e mandava, ao invés de clicar em comprar, sabe o botão comprar? A gente só trocou o botão comprar para enviar para o vendedor. Negociar com o vendedor, não lembro qual foi o termo, a gente só trocou a palavra. Era um e-commerce, ele só não passava o cartão. Ele escolhia lá o prazo, escolhia forma de pagamento, boleto, tal, tudo certinho. E aí o que ele fazia? Ele mandava o botão enviar orçamento para vendedor. E aí o vendedor chegava no outro dia, às 8 horas da manhã, ligava o computador dele, já tinha um monte de pedido ali, prontinho para negociar, na boca do gol. Olha que maravilha isso. Então, se você é empresário e é do setor de B2B, você atende outras empresas, estruture um canal de e-commerce B2B para sua empresa, porém, você sabe que o comprador lá do outro lado, ele não vai fazer, ele vai passar o cartão, ele não vai simplesmente comprar sem negociar. Ele quer negociar. Ele quer negociar de acordo com o pedido que ele está fazendo ali no seu e-commerce. Então, troca só a palavra do botão comprar para enviar orçamento para o vendedor, ou enviar orçamento, e aí ou enviar para a negociação, e aí no outro dia o seu time de vendas, ao ligar o computador, já vai ter ali um monte de pedido que os lojistas fizeram depois das 18 horas, que era o horário comercial padrão, né? Imagina o lojista, pessoal. O lojista tá lá na correria o dia inteiro, atendendo cliente, atendendo o pedido, e ele vai fazer as negociações dele. E aí, no final do dia, ele vai fazer as negociações com o vendedor das distribuidoras. Aí ele compra um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tudo mais e tal, e aí ele vai esperar esse material chegar para atender os clientes dele. Então, o pico de vendas era depois das 16 horas. Olha que interessante isso. Ficava o dia inteiro quase parado, o time de vendas quase o dia inteiro sem fazer nada. Chegava às 16 horas, era uma loucura de telefone tocando, de WhatsApp, de Skype, de não sei o quê. E os vendedores se descabelavam para atender todos os pedidos das 14 horas às 16. Com relação a eventos, eu falei para vocês que eu tinha já uma experiência muito grande em organização de eventos. Eu fazia promoções comerciais para supermercados, quando eu trabalhei em agência.
eu fazia a organização das convenções, participava do planejamento e execução dos eventos e convenções de franqueados. Então eu trouxe uma bagagem muito grande para a minha consultoria de marketing com relação à organização de eventos e feiras. Então nós organizávamos eventos, organizávamos feiras e subsidiávamos pelo menos 50% do custo do evento com patrocínio. No mínimo, a meta mínima era 50% subsidiado com patrocínios. Mas a gente conseguia, na maioria das vezes, subsidiar o custo do evento inteiro com patrocínio. Ou seja, os fornecedores, eles não necessariamente enviavam grana, porque incide imposto, incide um monte de coisa que é ruim também para a contabilidade dos dois. Mas enviar produto era legal. Os supermercados são muito bons nisso. E eu, com alguma experiência de supermercado que eu já tinha, falei, gente, vamos fazer isso, vamos passar o chapéu, vamos pegar em produto e a gente vende com 100% de margem. Olha que beleza, produto entrar aqui sem custo para a empresa. Pô, isso aí é legal, hein, João? Porque, nossa, a gente tem um prejuízo com o evento e tal. Então, vamos tentar. Fizemos media kit do evento, tudo lindo, definimos as cotas, as entregas de cada cota, e aí fomos passar o chapéu, fui vender cota de evento para fornecedor. Então o marketing tem que ter tino comercial, tem que ter tino de vendas. E como eu fui vendedor no franchising, fui vendedor das agências de propaganda que trabalhei, eu era atendimento comercial, fazia rua, pessoal, ia porta a porta lá vender. Eu sou vendedor. E aí eu trouxe essa bagagem de eventos misturada com essa bagagem comercial e fizemos acontecer. Um evento que dava 50 a 100 mil de prejuízo passou a dar 50 a 100 mil de lucro para a empresa. E no evento nós fazíamos vendas ao vivo ali com os vendedores da empresa. A gente tinha uma área de vendas e a gente fazia venda para os revendedores e fazíamos uma lista dos melhores revendedores, os clientes mais parceiros do ano, mandávamos o convite, era um evento fechado. Ele não tinha custo para o cliente da empresa, o cliente ia de graça, beber e comer à vontade, tinha um monte de prêmios, tinha brinde, tinha um monte de coisa legal, mas a gente fazia venda demais ali. A gente chegava a tirar, só para você ter uma noção em números, o evento tinha 4 horas de duração. A gente chegava a fazer em 4 horas o equivalente a de 1,5 a 2 dias úteis de faturamento lá nessa empresa e só naquele momento do evento. Em 4 horas a gente fazia quase 2 dias de faturamento para a empresa a mais ali no mês. Então olha só que interessante isso para você tirar uma sacada para a sua empresa, para você tirar uma sacada aí para o teu negócio. Faça evento, chame os melhores clientes para um grande happy hour. A gente fazia um happy hour que a gente tinha chopp na faixa e salgadinho na faixa para a galera comer. E aí com os brindes e com a grana que a gente arrecadava, a gente fazia, sorteava viagem para resort, a gente já sorteou viagem com acompanhante para Nordeste. Cara, a gente já fez cada arregaço no evento que a gente saiu de um evento de 500 pessoas, que já era um evento grande, para um evento de mais de 2.000 pessoas ali circulantes naquele momento ali. E começou a ficar apertado, já quase não tinha espaço na cidade para alugar. A gente chegou a ter mais de 2.000 pessoas em um happy hour, comendo e bebendo à vontade, ganhando prêmios e fazendo compras, e fazendo vendas e compras ali. Time de vendas com sistema aberto da empresa ali, com internet dedicada, vocês não têm noção da infraestrutura para montar um negócio desse tamanho. E eu encabeçava isso, eu era o responsável pelo canal de eventos da empresa. Olha que interessante. E ali eu conversava diretamente com os diretores, com os sócios, com gestores, com o gestor de RH, a gestora, né, com o gestor de logística, com o gestor de financeiro. Então ali era só o alto escalão da empresa para definir as estratégias, executar as estratégias e cuidar ali do tático, mas eu também entrava no operacional. Então eu fazia as 3 esferas ali. Eu atuava nas 3 esferas e aprendi pra caramba. Foi dali que eu saí de 50 para 150 mil no ano. Só que aí, pessoal, tudo que na vida tem um ciclo, né? Tudo tem um ciclo. Quando eu ia assumir 100% a minha empresa para formatar a rede de franquias, que minha paixão é franquia. Falei, eu quero seguir no franchising, eu quero fazer formatação de franquias. Ao longo do meu período de consultoria
nessa distribuidora, eu também atendi formatações de franquias e esse dinheiro extra eu reinvestia na empresa. Melhorava equipamentos, melhorava escritório, eu reinvestia, ia fazendo minha reserva de emergência e ia reinvestindo na empresa. Então eu demorei pra caramba para assumir, porque quando eu fui assumir, veio uma tal de pandemia, de um tal vírus chinês. E aí o que aconteceu? Os planos que eu tinha foram por água abaixo, porque a minha esposa tinha um salão de beleza, ela atendia noivas e eventos foi a primeira coisa que foi cortada na pandemia, legalmente dizendo, né, era proibido fazer aglomerações e eventos, então todos os casamentos foram cancelados, todos os eventos foram cancelados, e nós fizemos pela primeira vez um happy hour online. Olha que louco isso! Nós fizemos o primeiro happy hour online dessa distribuidora quando eu estava lá, e pela pandemia eu não pude, digamos que, encerrar contrato com eles para cuidar 100% do meu negócio, porque aquilo já me tomava muito tempo. Mas financeiramente foi muito bom. E o que pegou muito também, não só a pandemia, mas eu cheguei num ponto que eu me dedicava em horário comercial, praticamente o horário comercial inteiro, para a distribuidora. E aquilo foi uma balança financeira que foi desequilibrando. No começo era 80% financeiro da distribuidora, 20% dos meus outros atendimentos, dos meus outros clientes, que eu fazia fora de horário comercial, fim de semana, feriado, etc., quando a distribuidora não estava funcionando. Eu era consultor, eu era autônomo, eu não tinha 13º, eu não tinha férias remuneradas, e eu tinha um descanso permitido ali em contrato, que a gente chegou a negociar, eh X dias de descanso no ano, onde eu não prestaria serviço para a empresa justamente para eu poder descansar. Então eu tinha um contrato de prestação de serviço, mas praticamente era um CLTista ali, né. Então 80% do meu rendimento vinha, da distribuidora e 20% de fora, e essa balança começou a desequilibrar. Quando eu comecei a ver que 20% só do meu rendimento vinha da distribuidora e ela estava me tomando 80% do dia útil, eu falei: "Pô, espera aí", cheguei para minha esposa, mostrei para ela, falei: "Olha só, é a hora de abandonar isso aqui, porque 20% eu perder 20% do meu faturamento agora não vai machucar a gente, eu montei caixa para isso". Mostrei para minha esposa: "Legal, então, pô, vamos lá, vai cuidar do teu negócio". Quando chegou esse momento, veio a pandemia. Putz, aí eu fiquei louco, porque a minha esposa teve que fechar o salão, ela perdeu clientes, teve uma semana, e uma semana ela teve que devolver, acho que 3 contratos de noiva, na época era quase R$ 10.000, que a reserva de emergência dela, se ela não fosse uma pessoa financeiramente dedicada, controlada na empresa dela, ela estava lascada. A gente teria que pegar empréstimo ou pegar da reserva de emergência da nossa casa, ou então, pior ainda, pegar da reserva de emergência da minha empresa para cobrir as despesas da empresa dela, que ela teve que devolver dinheiro de contratos de casamento que foram cancelados, e as noivas simplesmente cancelaram o contrato e pediram o dinheiro de volta. Elas não quiseram e não esperaram remarcar com buffet, remarcar a data do casamento para outra data, assim que os lockdowns da pandemia fossem liberados. E nós ficamos nisso quase 2 anos e meio. Então, a pandemia atrasou 2 anos do meu planejamento. Eu iria sair da empresa em 2019, meados de 2020, veio a pandemia, tive que segurar mais um ano, e no final de 2021 foi quando eu negociei essa minha saída nessa distribuidora, depois de 5 anos e meio. Ufa, olha só quanta coisa aconteceu nesse período. Deixa eu até tomar um gole d'água aqui, para a gente continuar esse papo aqui, porque a garganta já foi embora. Então olha só, começo da minha trajetória empreendedora. Abri meu CNPJ enquanto eu estava na Movedu, já com contrato na mesa para assinar, com FII mensal, com bônus, com tal, com comissão, tudo bonitinho. E eu ganharia bem mais também do que eu tirava como CLT. Só que, claro, era uma jornada nova para mim, né? Sem férias remuneradas, né? Sem férias remuneradas,
Os dias que eu estivesse fora seriam descontados da consultoria, que era um dia que eu não estaria, digamos que prestando serviço. Beleza. E aí, fiquei 5 anos e meio atuando como consultor de marketing na Primex Tech. Não sei se a Primex, no momento que você assiste esse conteúdo, não sei se a Primex ainda existe, mas agora em 2026 ela continua existindo no momento em que eu gravo esse conteúdo aqui para você. Olha só que interessante. Mas, João, e a Nova Era Estratégia? A Nova Era Estratégia começou junto com o meu CNPJ lá em 2016, mas a Nova Era nasceu como um canal de YouTube, que eu colocava ali meus conhecimentos de marketing, compartilhava o meu know-how ali, ia documentando a minha trajetória, ia documentando o meu conhecimento, minha evolução. Então, o meu YouTube, despretensiosamente, foi sendo alimentado ao longo desses anos e chegou ao top 5 no YouTube Brasil, em número de inscritos falando, né, em número de inscritos, top 5 no YouTube Brasil em canais que abordavam sobre franquias, porque eu sempre falei sobre franquia. E eu sempre continuei falando sobre franquias de alguns tempos para cá que eu venho falando sobre gestão, porque é um negócio que eu venho estudando, me especializando, fiz uma pós-graduação na Fundação Instituto de Administração, que é uma das melhores escolas de negócio do mundo, vinculada ao braço da USP. Para vocês terem uma ideia, é o braço particular da Escola de Economia e Administração da USP, que é a FIA, é o mesmo corpo docente de Economia e Administração da USP, e eu fiz a minha segunda pós-graduação em Gestão Estratégica e Administração de Empresas. E aí venho falando de gestão porque é fascinante, é uma delícia, é lindo falar de gestão, é lindo você melhorar a gestão de um negócio, é lindo você melhorar a operação de uma empresa. E as franquias fazem isso muito bem. As franquias elas transformam os processos em manuais, e manuais em treinamentos, treinamentos em padrões, e padrões de qualidade agradam muito aos olhos dos clientes, porque você vai no McDonald's, você come um lanche, independente do McDonald's que você entra, você já espera aquela qualidade, aquele atendimento, aquele sabor. Isso tem um poder muito grande na mente do cliente, porque ele se sente confortável de comprar com você. Então é muito legal você aplicar técnicas de franquias do seu negócio, porque você se torna muito mais competitivo. E isso é comprovado em números. Vou te dar os números, que não estou inventando isso. O próprio Sebrae tem uma pesquisa de mortalidade de empresa. De cada 100 empresas que abrem nos 5 primeiros anos, 70 delas fecham, 67 se eu não me engano. Mas arredondando aí, 70% das empresas vão morrer com menos de 5 anos. Se você está me ouvindo aqui e sonha em abrir sua empresa, você precisa de conhecimentos de gestão. Pode sair abrindo, a Deus dará aí de qualquer jeito. Tem que ter gestão. Independente se você começa na cozinha da sua casa, ou na garagem da sua casa, ou no quarto da sua avó. Você precisa ter gestão. Comece pequeno, pense grande, mas tenha gestão independente do seu tamanho. O que é ter gestão? Você saber o que vender, para quem vender, da forma correta de ser vendida e sempre e absolutamente sempre mantenha um fluxo de caixa positivo. Nunca pague seus fornecedores antes de receber seus clientes. Isso é o básico da gestão. Básico. Se você não consegue acertar seu fluxo de caixa, a esse ponto, você ainda não tem maturidade empresarial suficiente para ser grande. Você precisa ser grande. Ah, João, mas você acha que esse pessoal... Amigo, os gigantes trabalham com o dinheiro dos fornecedores e dos bancos. Eles nunca trabalham com o dinheiro próprio da empresa. Os gigantes, as empresas bilionárias que se prezam, elas sabem se endividar. Elas sabem até que ponto elas podem pegar dinheiro do banco e pegar dinheiro dos fornecedores. João, como que eu pego o dinheiro dos meus fornecedores? Simples, é só você receber do cliente antes de pagar com ele. Se você vende no cartão de crédito e recebe em 30 dias, você tem que negociar com 35 dias para pagar seu fornecedor. Você faz uma venda a 30 dias, você não pode pegar e pagar aquele material com 20 dias. Você está com fluxo descompensado em 10 dias. Ou 10 dias? Imagina quanto é o seu custo diário. Faz vezes 10 dias aí. É um rombo gigantesco
dependendo do tamanho do negócio. Então, não trabalhe com fluxo de caixa negativo. Sempre pague e negocie suas compras junto aos seus fornecedores com mais prazo em relação ao prazo de venda que você realiza com seus clientes. Então, esse é o básico do básico. Nunca faça o movimento contrário, nunca tenha um fluxo de caixa descompensado, porque isso você vai, em algum momento, vender, 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 e você nunca vê dinheiro no caixa. Está sempre no vermelho. Aí você fala, como isso é possível? Entrou 10 mil, saiu 110. Está com o fluxo de caixa descompensado. Você não está vendendo sem margem, você só está sem fluxo de caixa. Isso é falha de gestão, erro no departamento de compras, erro no departamento de vendas. Você tem que cruzar essas informações aí para reabilitar, reajustar o seu fluxo de caixa. Aprendi isso na distribuidora, junto com o gerente comercial lá. Ficava ali colado com o gerente comercial, traçando estratégia. Aging, por exemplo, gestão de aging. Você que não faz ideia o que é uma gestão de aging, que é produto abaixo do giro, você tratar estoque de produtos abaixo do giro, você gerenciar estoque que está abaixo do giro, se você tem um negócio com produtos que vencem, com produtos perecíveis, que tem prazo de validade curto, você tem que fazer gestão de aging ali na ponta da agulha. Na ponta da agulha. E eu aprendi na distribuidora fazer gestão de aging. Gestão de RH, DP, departamento pessoal, calcular folha, calcular falta, absenteísmo, calcular tanta coisa de gestão de pessoas, aprendi na distribuidora. Gestão financeira, fluxo de caixa, negociação com fornecedores. Imagina, eu vendia cotas de eventos, eu tinha que receber essas cotas, eu tinha que fazer contabilidade disso junto com o financeiro. Aprendi gestão financeira na distribuidora. Outra coisa, logística, gestão de logística, gestão de transporte, gestão de estoques, gestão física mesmo, como você organiza as prateleiras, os porta-pallets, como que você endereça, como que você contrata um software, por exemplo, para você localizar uma mercadoria num estoque de 10 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados, onde que você localiza, em que corredor, em que prateleira, em que andar de tal prateleira que tá tal produto. Cara, olha isso. Isso é gestão, cara. Isso é gestão. E você contratar um software de logística que já te dá o roteiro, você vai ter que pegar 30 produtos no estoque para montar o pedido X. Qual é o roteiro? Vai no primeiro, corredor A, prateleira 8, andar 3, da prateleira 8 do corredor A. O software já te dá o roteiro pro logística, pro menino da logística perder menos tempo andando dentro do estoque. Olha que loucura, isso é gestão, cara. Para você separar um pedido mais rápido. Então você tem que ter sistema, inteligência de negócios, inteligência de business dentro da empresa. Você precisa ter sistema para tudo. Ah, João, mas aí hoje em dia é tudo robotizado. Mas 98% das empresas não são, 99% talvez. Talvez 1 ou 2% dos grandes armazéns de estoque sejam robotizados. E olhe lá, olha isso, gestão de insumos. Pô, temos que comprar caixa, fita, grampo, plástico bolha. Gestão de insumos. Imagina um supermercado, gestão de embalagens, para marmita, para o restaurante, plástico filme. Imagina o tanto de embalagens que um supermercado usa na padaria, no açougue, no laticínios, nos frios laticínios. Cara, tem que ter gestão. Tem que ter gestão de insumos, gestão de estoques, você tem que ter gestão de logística. Cara, eu amo gestão. Então esse negócio veio me envolvendo e veio me apaixonando de um jeito que eu falei, cara, é muito legal isso, cara. Você participar de uma reunião de conselho só com os gestores e tratar de estratégias, como que eu consigo separar um pedido mais rápido, como que eu consigo diminuir custo com embalagem, com caixa, com fita, com plástico bolha, como que eu consigo melhorar a minha gestão? Gestão de custos, gestão de vendas, como que eu administro o comercial da minha empresa, como que eu acompanho a carteira dos meus clientes, a rentabilidade da carteira dos meus clientes. Imagina, um vendedor que está lá há 10 anos tem muito mais carteira do que o vendedor que chegou agora há 6 meses. Como que eu incentivo o cara que está há 10 anos a crescer? Como que eu incentivo? Não posso tratar simplesmente, quem vender mais
ganha o bônus. Não, o vendedor de 10 anos vai vender mais. Simples, ele tem mais carteira. Agora você tem que calcular bônus em cima de percentual de crescimento de carteira, calcular entrega, calcular capilaridade, calcular age. O vendedor, ô Zé, você fala lá pro vendedor Zé, ô Zé, tua carteira tá trabalhando com um aging baixo. Tua carteira tá trabalhando com um aging alto. Ó, preciso diminuir o aging da tua carteira. Teus clientes só estão comprando produto de linha A, preciso vender linha C, preciso vender linha D. Tem muito produto parado na tua carteira. E você conseguir fazer gestão de aging por vendedor, gestão de aging por linha de produtos. Cara, você precisa de inteligência no teu negócio. Para de ser amador. Você acha que a gente saiu de 2 milhões por mês, quando eu entrei, para 9 milhões por mês, na sorte? Cara, gestão é contratar gente boa, é trazer sistema. Cara, é muita coisa para mexer. Então você precisa trazer inteligência de gestão para o teu negócio. E isso me cativou, cara. Isso me envolveu. Falei, cara, gestão é legal pra caramba. Pô, eu tive contato com excelentes gestores financeiros, excelentes gestores de RH, excelentes gestores de DP. E eu era ali, excelentes gestores comerciais. Aprendi pra caramba. Eu uso isso pro meu negócio. Eu uso isso pros negócios dos meus clientes em consultoria. Foi daí que eu comecei a desenvolver a minha metodologia de consultoria. Cara, desde 2016. Faz a conta aí, estamos em 2026. Eu tô falando de 10 anos de experiência, cara, em gestão. 10 anos de experiência em gestão de empresas. É muita coisa. E eu era só um consultor de marketing, onde eu pude praticar e aprender sobre gestão ali na prática, vivendo. Mão na massa. Cara, carregando caixa. Quantas vezes, cara, a gente carregou caixa, carregou caminhão, descarregou caminhão, montou evento, desmontou evento. Claro que não fazia isso sozinho. Toda a equipe da distribuidora era envolvida e eu trouxe toda essa experiência e essa bagagem para o meu negócio e para as consultorias dos meus clientes, cara. Isso não tem preço. E aí eu venho com uma pós-graduação numa das melhores escolas de administração e economia do mundo e reciclo e oxigeno esse conhecimento. E, cara, eu garanto para você que hoje eu tenho conhecimento e bagagem para organizar a sua empresa, organizar a sua gestão, organizar a sua operação em semanas, assim, em poucas semanas. A gente consegue fazer um turnaround muito da hora no teu negócio. A gente faz um turnaround muito da hora porque foi o que eu fiz no meu negócio. E agora está na hora de eu crescer, de eu expandir. Já fiz uma série de testes, já fiz uma série de ajustes. Eu já vi o que dá certo e o que não dá certo. Não só para os meus clientes, mas no meu negócio principalmente. E aí, agora eu vivi isso junto com os meus clientes, vivi isso na prática, e agora é hora também de crescer o meu negócio. Quando eu assumi a Nova Era Estratégia depois da pandemia, Nova Era Estratégia é uma empresa de 150 mil por ano. Uma empresa pequenininha, minúscula, que faturava 150 mil por ano. Saí de 150 mil em 2022. Em 4 anos, 2022, 23, 24, 25. Terminei 2025 com 1.650.000 faturados. Você acha que isso é sorte? Você acha que isso cai do céu? Não, é técnica, gestão, administração, estratégia. A gente precisa ter esse discernimento de que nós, como empresários, nós vamos fazer muita coisa sozinhos, vamos conquistar muitas coisas sozinhos, mas a gente não consegue fazer tudo sozinho com excelência. A gente vai bater num teto. A gente vai bater num teto. E eu bati nesse teto em 2025. Foi um ano muito desafiador, apesar de eu ter crescido 55%, mas eu superestimei as minhas metas. Era para eu terminar o ano com 2 milhões, e em 2024 eu terminei com 1.050.000. Falei, eu quero dobrar isso aí, terminar o ano com 2. E eu terminei com 650. Mesmo tendo mirado 100% de crescimento, cresci 55%. E aí, isso me frustrou, claro que frustrou. Eu falei, poxa, eu não consegui bater no teto.
bati no teto, não consegui entregar a meta que eu desenhei, perdi a mão em algum momento. E isso me incomodou muito, foi aí que eu fui atrás de começar a fazer uma reciclagem, terminei a minha pós-graduação, que tomou um tempo valioso de mim em 2025, terminei minha pós, me formei, e agora eu tenho sim um pouco mais de liberdade de tempo, livre agenda livre para contratar consultoria para ver onde que eu posso melhorar, onde que eu posso otimizar a minha gestão. Contratei uma consultoria no final de 2025, estou estudando mais uma consultoria do início de 2026 para fazer uma série de ajustes que eu já sei que eu preciso fazer. Então isso é você ter clareza. Falei, eu preciso mudar aqui, aqui e aqui. Eu já sei o que eu preciso mudar. Mas, se eu tentar fazer sozinho mais uma vez, eu sei que sozinho eu vou bater em algum teto. Sozinho eu vou bater em algum limite. Eu não vou conseguir avançar do jeito que eu quero, que foi o que aconteceu em 2025. Bati num teto, bati num limite. E às vezes você que está me ouvindo aqui, você tem um negócio, se sente estagnado, está patinando, está enxugando gelo. Cara, eu sei, porque eu vivi isso. Cresci, saí de 150 mil para 1.650.000 em 3 anos, mas bati no teto. Falei, cara, agora eu preciso de mais conhecimento, de novos conhecimentos. Eu preciso saber o que eu preciso executar para que eu vá para o próximo nível. Porque eu quero, mais uma vez, mirar 100% de crescimento. Bater ali os 3.300.000, 3.500.000, quem sabe mais. Então é muito importante que você tenha muita clareza naquilo que você é bom, mas também tenha clareza naquilo que você precisa de ajuda. Isso vai fazer uma diferença muito grande. Se hoje você não consegue dobrar o seu faturamento, que nem eu consegui fazer no meu negócio, nos meus clientes, eu consigo também dobrar o faturamento, pelo menos os últimos 6 cases de sucesso, a gente conseguiu otimizar faturamento, melhorar fluxo de caixa, colocar a empresa para rodar no azul, que estava rodando no vermelho, dobramos o faturamento com margem de lucro. Não é só faturamento por vaidade, não. É faturamento com margem de lucro, com mais margem, com caixa, dinheiro sobrando ali no caixa da empresa no final do mês. Acho que isso soa como música para os ouvidos de quem é empresário, de quem empreende. João, tem dinheiro sobrando no caixa. Que coisa linda, que maravilha. É tudo o que um empresário quer para o seu negócio, não é verdade? Dinheiro sobrando no caixa para você ter paz, tranquilidade, para você ter, acho que paz espiritual até para você fazer um investimento na sua empresa, para você lançar um produto novo, lançar uma linha nova, um serviço novo, para você reformar a loja, trocar fachada, para você trocar os uniformes da empresa, reformar o mobiliário, melhorar a iluminação da loja, abrir mais uma loja, contratar mais pessoas. Cara, com caixa, parece que o mundo fica colorido de novo. Porque você empolga. Lá no começo da sua carreira empreendedora, lembra lá do começo? Cada conquista, cada mês que se fechava no lucro, no azul, você fala, cara, que da hora, tô crescendo, tá dando certo. Tá, vamos pra cima, vamos pra cima. Então aquele gás volta, parece que o mundo do empresário volta a ser colorido quando você encerra o mês no azul, com folga, com caixa, e você tem ideias do que fazer com aquele investimento. Porque a gente não quer deixar o dinheiro parado. O empreendedor, o empresário, ele quer botar o dinheiro para circular, porque ele bota o dinheiro no negócio dele, o negócio acontece, o negócio volta, o negócio devolve. Você coloca 10 mil, vira 12. Você coloca 12, vira 15. E o negócio vai devolvendo, o negócio vai fazendo. O negócio é uma máquina de imprimir dinheiro. Você coloca 10, volta 11. Você coloca 11, volta 12. Coloca 12, volta 14. E cada mês é isso daí. Cada mês é isso daí. Para você ter essa empolgação de novo que você tinha lá na sua jornada empreendedora. Então comigo aqui não é diferente, cara. Não é diferente. Tô buscando, tô batalhando, tô querendo, tô estruturando o meu negócio. E estruturando os negócios dos meus clientes também. Então o que eu falo, o que eu documento, é o que eu estou vivendo. E eu bati nesse teto. Eu mirei um faturamento, eu mirei um crescimento e não consegui entregar. Puta, isso frustra muito quem empreende. Só, cara, onde que eu falhei? Onde que eu preciso melhorar? E você se coloca em xeque durante muitas vezes, assim, ao longo do ano. Só, cara, não consegui mais uma vez. Puta, fechei no vermelho mais uma vez.
Puta, não entreguei essa meta. Puta, não entreguei esse número. Onde que eu tô errando? O que que tá acontecendo? Onde que tá faltando? E eu ali fazendo uma pós, e a cada 15 dias prova, entregar módulo, e uma pauleira, e tendo que tocar o negócio, e prospecção, e entregue, cliente novo, e tendo que também dar atenção em casa, né, esposa, e é tudo junto ao mesmo tempo. É isso, não tem escapatória. É tudo junto ao mesmo tempo e agora, nesse momento. Assim que é a vida. Então agora, a partir de 2026, é a hora de profissionalizar a gestão. Não que a minha gestão seja amadora, mas é hora de internalizar uma mão de obra aí, que eu já, né, já está na hora de internalizar, chega de ter uma mão de obra terceirizada para fazer as coisas que eu preciso fazer, para entregar as coisas que eu preciso entregar. Então tem algumas frentes estratégicas do meu negócio que é a hora de internalizar, não tão estratégicas, mas operacionais, tá? Operacionais, nem tão estratégicas, só que eu digo mais operacionais mesmo. Então eu preciso agora profissionalizar minha gestão. E eu deixo essa dica para você aí também que está aqui comigo, viu? Profissionalize sua gestão. Não é algo tão fácil de fazer, você começar a desenvolver um manual de cultura para a sua empresa, manual de conduta, o que você espera das pessoas que trabalham com você. Imagina, cara, cultura. O maior desafio das empresas hoje é a construção de cultura. Como que deve ser a mentalidade das pessoas que trabalham na sua empresa. E cultura é um negócio que, na verdade, cultura é o sistema imunológico da empresa. Vamos refletir um pouco sobre isso. Cultura é o sistema imunológico da empresa. O que é o sistema imunológico do nosso corpo? Entra um corpo estranho, o sistema reage e combate aquilo ali. Falou, isso aqui é ameaça. Isso aqui é ameaça. Temos que combater e pôr para fora. A cultura da empresa é exatamente isso. A cultura da empresa, ela vai identificar um corpo estranho e falar, puta, esse cara aqui, essa pessoa aqui, tá pisando fora, tá pisando na bola aqui com a empresa, velho. Não é assim que a gente funciona, não é assim que a gente trabalha. E o próprio time dá um jeito de boicotar aquela pessoa, expulsar aquela pessoa do corpo. Expulsar aquele corpo estranho, né, que é o sistema imunológico. Então a cultura é o sistema imunológico da empresa. Ela vai proteger, né, são os glóbulos brancos aí, os guerreiros, que vão proteger a imunidade do seu sistema. O que é o seu sistema? É o seu sistema de gestão. É como sua empresa funciona. É como deve ser a mentalidade de quem trabalha com você no seu negócio. Não é quem trabalha para você, é quem trabalha com você. Então você precisa de um manual de conduta. O manual de conduta é a base da cultura, porque ele define a mentalidade e o modo de operação, modo de conduta da sua empresa, como as coisas funcionam aqui dentro, como a banda toca. Faz um manual aí, como a banda toca, o que você espera da mentalidade do seu time. O que você espera da mentalidade do seu time? Então você tem que escrever isso. Aí eu busco pessoas com visão de dono. Esquece. Visão de dono é só o dono que tem. Porque quem não é dono e tem visão de dono, uma hora vai ser dono. Em algum momento você vai ser abandonado aí. Então não exija visão de dono do seu time, porque não faz o menor sentido. Agora, você tem que trabalhar sim a visão dos seus gestores, dos seus líderes, para que eles enxerguem o longo prazo, para que eles saibam para onde a empresa está indo, para que você consiga mostrar para o seu time, para que você consiga mostrar para a sua equipe para onde o seu negócio vai e como eles podem se beneficiar com isso. Pô, ó, o chefe tem visão, hein? Você quer saber? Eu vou ficar por aqui mesmo, porque esse negócio aqui vai crescer, esse negócio aqui vai longe, e eu posso crescer aqui dentro. Hoje eu tô aqui, ó, no subcargo, eu tô aqui, né, de peão. Ah, eu sou peão aqui hoje, mas amanhã eu posso ser gerente também. Quem sabe um dia eu posso ser até sócio desse pessoal aqui, ganhar um dinheiro aqui, né? Então, ó, trabalhar a visão. Você tem que mostrar o caminho, falar onde estamos e onde queremos chegar,
e trabalhar a visão com a sua equipe, porque é por isso que você tem muita rotatividade aí no seu negócio. Você tem muita rotatividade porque o seu time só está vendo o mês que vem. Puta, mês que vem tem que pagar parcela de não sei o quê. Ah, lá no fulano ele paga R$ 100 a mais. Ah, vou para lá. E vai embora. E você sabe que é assim. E você não faz nada para mudar isso na sua empresa. Você deixa a pessoa aí. Por causa de 50, R$ 100. Você deixa a pessoa aí. Você não faz nada. E o seu negócio está ali, rotatividade. Você já calculou o custo da sua rotatividade? Você sabia que o custo de uma pessoa que sai da empresa é de 3 a 4 vezes, presta atenção, de 3 a 4 vezes o custo do salário da pessoa nova que você vai pôr. Ah, você vai pagar R$ 2.000 para uma pessoa nova? Essa pessoa vai custar de 6 a 8 mil reais caso ela rotacione. Esse é o custo da rotatividade. A pessoa que saiu, ela trouxe um custo de 3 a 4 vezes mais o valor do salário da pessoa nova que vai entrar, porque você tem que treinar, orientar, você tem que ensinar tudo de novo, ou alguém da sua equipe vai ter que parar para ensinar. Isso é custo. Isso é custo. É por isso que se você vende e vê lá, tá no vermelho. Fatura, vermelho. Vende, fatura, fecha o mês, vermelho. Você fala, caramba, onde que eu tô errando a mão? Aí, nessas pequenas coisas, dos pequenos 50, R$ 100 que você deixa de pagar para uma pessoa que vai embora da tua empresa. Por causa de 50, R$ 100. O custo da rotatividade é 3, 4 vezes maior do que o valor do salário ou do acerto que você está pagando ali. Para a pessoa nova que está chegando o salário e para a pessoa que está saindo o acerto. Pensa nisso, faça a conta. Imagine que você tem 10 colaboradores. Você tem uma folha aí de 40 mil no mês. Vai, chutando aqui. Você tem 10 colaboradores, uma folha de 40 mil. Aí no ano você trocou 5 pessoas. Cara, 5 pessoas dá 20 mil da sua folha. 20 mil no ano, 240 mil. 240 mil seria a folha normal dessas 5 pessoas. Só que você pode fazer vezes 3, vezes 4, foi quase R$ 1 milhão embora aí, cara. Pensou aí? Pensou aí? Quase R$ 1 milhão no teu caixa, que poderia estar lá no teu caixa, porque das 10 pessoas que você tem na sua equipe, ao longo do ano você trocou 5. Com 50% de rotatividade, você fez evaporar quase R$ 1 milhão. E seria a folha do ano, né? Claro que isso é diluído, não é de uma vez. É por isso que você vende, fatura, fecha o mês, está no vermelho, fecha o mês, está no vermelho. E parece que não sai do vermelho. Aí, alguns meses do ano, o que você fica no azul acaba salvando e você fecha o ano no 0 a 0 aí. Estava conversando isso com uma cliente há uns tempos atrás. Ah, João, fechamos aqui no positivo, mas mesmo que tivesse fechado no 0 a 0, estaríamos bem porque, pelo que eu tenho conversado por aí, quem fechou no 0 a 0 está ajoelhando no milho e agradecendo a Deus. Porque tem muita gente aí atolada em empréstimo, se desfazendo de imóvel, de carro, é sítio, é casa, é não sei o quê, tudo para pôr na empresa para a empresa girar. Alienando sítio, alienando fazenda, alienando carro, alienando casa e colocando negócio. Então, quem terminou 2025 no 0 a 0 já está ajoelhando no milho e agradecendo a Deus, porque já está melhor do que muita gente. Se esse é o seu caso, por exemplo, o que você precisa fazer de diferente? Você pode fazer um ano novo, você não pode fazer um ano de 2026 igual a de 2025. Se você está me assistindo aqui em 2053, você não pode fazer um ano novo igual e repetir as mesmas ações que você fez no ano anterior. Isso devia ser proibido, cara. Devia ser proibido. Você deveria reunir a sua equipe no primeiro dia útil do ano, fazer um balanço do ano, refletir sobre as metas do ano novo e terem ideias juntos, traçarem ideias juntos do que fazer para atingir o número que você precisa. E dividir a sua equipe em grupos e esses grupos trabalharem de 3 a 5 ideias viáveis. Não tem essa ideia mirabolante, não.
Ah, vão patrocinar o Big Brother Brasil. Meu, a cota de 25 ou 30 milhões de reais no momento que eu gravo esse conteúdo para você. Então tem que ser ideias viáveis de acordo com a realidade da empresa. Então, você precisa reunir seu time, dividir seu time em pequenas equipes. Você tem 10 pessoas, são 3 times de 3 ali, um time com 4 pessoas, só para desequilibrar ali e tal. E você precisa ter ideias de crescimento. Só que são ideias executáveis. Por quê? Porque depois dessa dinâmica vocês vão elencar. Imagina, você tem 3 grupos, cada grupo traz 5 ideias, você tem 15 ideias para crescer, para aumentar seu faturamento. Das 15 ideias, quais são as 5 que dá para executar no curto prazo, 5 no médio, 5 no longo? E aí quem deu aquelas ideias ali foi a própria equipe. Então agora você tem que traçar um plano de execução das ideias de curto prazo, das ideias de médio prazo e das ideias de longo prazo. Então você precisa fazer isso com o seu time e executar. Cara, a palavra é execução. Não dá mais para a gente pensar em teorias, não dá mais para ficar comprando curso, não dá mais para ficar comprando mentoria que não seja mão na massa, executável, prática. Todos os nossos conteúdos são direcionados para a prática. Todas as nossas metodologias, os nossos métodos, tudo desenhado e redesenhado para aplicação prática. Porque o empresário precisa colocar em prática. Se o empresário não colocar em prática, dificilmente ele vai colher resultados. Então precisa colher resultado. Então é muito importante que você defina essas estratégias de execução para o ano. Curto prazo, os primeiros 3 meses do ano. Primeiro quarter, divide o ano em 4, que nem os americanos fazem. Quarter 1, que é o primeiro quadro do ano. Os primeiros 3 meses do ano. Curto prazo. Quais são as metas de faturamento? Qual é a meta de lucro? Você tem que ter essas duas metas muito claras. Você viu? Eu te falei já minha meta, 3 milhões e 300. Meta, super meta, 3 milhões e 500. E eu preciso de uma lucratividade de 30%. Lucro líquido, tá? Lucro líquido. Então você precisa ter isso muito bem definido. Você precisa ter meta de faturamento. Você precisa ter meta de lucro. E você precisa acompanhar seus indicadores. Você precisa profissionalizar sua gestão. Você precisa definir processos claros. Sem processos, dificilmente você vai conseguir fazer tudo isso que eu estou falando. Porque só processos muito claros que te trazem indicadores claros. Qual é o indicador daquele processo? Ah, João, dá um exemplo. Por exemplo, você vende 3 mil lanches na sua hamburgueria aí por mês. 3 mil hambúrgueres. Você precisa planejar a compra do insumo, você precisa planejar a fabricação do hambúrguer e o armazenamento do hambúrguer. Você precisa quebrar essa meta por semanas e por dia, certo? Você tem uma média de vendas dia, você precisa ter uma média semanal de compras, uma meta diária de produção e uma meta de acompanhamento das suas vendas para que você tenha clareza, não tenha desperdício na sua produção, não tenha desperdício de produtos que você está fabricando a mais, armazenando e perdendo no estoque, porque estragaram. Então, olha só, um simples hambúrguer. Olha só quanta gestão você tem que ter. A gente está falando de um ingrediente do produto. Imagina, você tem uma fábrica de lanches. Você tem que administrar insumos, você tem que administrar produtos acabados e você tem que administrar matéria-prima. Você tem que administrar esses 3 itens aí, só falando de um simples lanche. Pão, hambúrguer, alface, rúcula, tomate, molho, maionese, né? Molhos. Você precisa ter gestão de estoque de tudo isso, gestão de fabricação daquilo que você fabrica internamente. Um simples hambúrguer. Olha quanta gestão tem em torno de um simples hambúrguer.
Então você precisa criar processos de compra, como que deve ser a compra. Você deve cotar com 3 açougues, 3 distribuidores, quanto custa o quilo do blend tal, moído 2 vezes, 3 vezes. Tem que te entregar isso. Quanto custa? Tá, fez a mini licitação, vai lá, desenha o processo. Como que o departamento de compras tem que fazer compra de blend pro hambúrguer? Beleza, tá comprando. Aí o departamento de produção, chegou o produto. Opa, como que tá o giro aí, ô comercial? Pô, estamos vendendo 300 hambúrguer por dia. Caramba, 300 hambúrguer por dia. Quanto tem no estoque, o pessoal da logística? Pessoal do estoque? Quanto tem de estoque? Ó, tem 100 no estoque. Ô, tem que fabricar 200. Bora lá, 200. Aí o compras não tinha esse número. Ele comprou para 300. Você está entendendo como que as coisas precisam se interligar? Como que os departamentos precisam se conversar dentro da empresa? Isso é um sistema de gestão. Como que as coisas devem funcionar dentro da sua empresa? Então você precisa desenhar processos. E, em cima disso, traçar os indicadores de processo. Quantos hambúrgueres eu tenho que informar que eu tenho que fabricar por dia? Opa! Ô, compras, comprou para quanto? Ô, vendas, quanto está vendendo? Compras, comprou aí? Chegou? O insumo está no estoque, tá? Já deu entrada? Beleza, vamos fazer. Meta, bota lá na lousa. Produção, empanado disso, não sei o que lá daquilo, massa disso, molho daquilo, hambúrguer. Bota no quadro. Quadro de produção diário. Pá, 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 pá. Meta do dia, meta de produção. Departamento de compras tem que estar acompanhando venda todo dia. Como é que foi a venda ontem? Se o seu comprador não acompanha a venda, já está com a gestão amadora aí, está comprando fora do giro. Ou você está comprando abaixo do giro e vai faltar produto no meio do atendimento, e aí lá vai você correndo pro açougue, correndo pro Servifesta, comprar coisa que acabou. Fala se não acontece isso. Por quê? Está comprando errado. Está comprando abaixo do giro. E aí você tem que correr para comprar isso no varejo. Você vai aumentar teu CMV, ao invés de comprar no atacado no distribuidor, porque você não planejou o giro. Tá percebendo como que o calo aperta? O produto acaba no meio do atendimento. O pão acabou. Meu Deus, o pão acabou. Já vi isso acontecer, já. Ó, pedido vai atrasar um pouquinho, porque o pão acabou. A gente foi no fornecedor buscar o pão que acabou. A gente foi em outro fornecedor. E aquele sorrisinho amarelo. O cliente levanta e vai embora. O cliente não dá a segunda chance pra gente. Você está entendendo? O cliente tem todo o direito do mundo de levantar e ir embora, e simplesmente gastar o dinheiro dele em outro lugar. O cliente tem o poder de demitir do dono da empresa até a galera que está lá na produção, galera que está na logística, a galera que está na limpeza. O cliente demite todo mundo. É só ele levantar e gastar o dinheiro dele em outro lugar. Simples assim. Então eu sei que você tem problemas de gestão na sua empresa. Todos os empresários e empreendedores têm. Essa é a única certeza que nós temos quando nós abrimos negócios, quando nós fazemos negócios. Temos problemas de gestão, temos problemas com pessoas. E para você diminuir os problemas com pessoas, aí você tem que ter planos de cargos, salários e carreira. A pessoa é chapeiro no seu lanche. A pessoa é, sei lá, estoquista. A pessoa é almoxarife. A pessoa é entregador, motoboy. A pessoa é, independente do que a pessoa seja, auxiliar de limpeza, lava banheiro. Como que essa pessoa pode crescer na sua empresa? Se ela quiser. E se ela tiver o perfil, se ela quiser e tiver o perfil, qual é o caminho, qual é o trajeto, o que ela precisa fazer, o que ela precisa entregar para ir para o próximo nível. Pescou? Pescou a ideia? Então, plano de cargos, salários e carreiras, você também não vai conseguir traçar sozinho, porque se você soubesse como fazer, você já teria feito. Você não teria a rotatividade alta do jeito que você tem hoje na empresa. Por quê? Porque a gente precisa de ajuda. Eu preciso de ajuda no meu negócio, você precisa de ajuda no seu.
E tá tudo bem buscar ajuda. Não é vergonha nenhuma buscar ajuda e comprar. Comprar, você precisa aprender a comprar conhecimento dos outros. Assim como meus clientes compram o meu conhecimento, meu acompanhamento, às vezes a minha formatação de franquias, coisas que eles demorariam 10 anos para aprender, tá comprando aqui, João, quanto é? Ah, é tanto. Pô, barato. É barato. É muito barato você contratar uma consultoria. Por quê? Porque em algumas semanas ali a gente arruma meia dúzia de coisas e já vai trazer resultado. É assim que funciona. Assim como eu estou contratando consultoria para mim, para o meu negócio. Eu quero crescer, cara. Quero crescer, quero profissionalizar minha gestão, quero otimizar minha operação. Eu sei fazer? Eu sei. Mas é o que eu te falei, a gente sozinho vai até um certo ponto. Quem quer crescer, precisa crescer com profissionalismo e controle. E para isso você precisa comprar conhecimento de outras pessoas, comprar capital intelectual, porque é uma transferência de capital intelectual. Essa é a verdade. Quando você contrata uma consultoria, você está comprando capital intelectual, você está comprando uma experiência que você não tem, que você não tinha, um repertório que você não tem, e você está encurtando caminho. Essa é a realidade. Você tentar encurtar caminho por conta própria, você vai, em algum momento, bater cabeça, você vai perder dinheiro, você vai, em algum momento, até dar alguns passos para trás. Então é muito importante que você saiba que você está comprando capital intelectual e adquirindo transferência de capital intelectual. A consultoria vai te ensinar uma coisa nova, a consultoria vai otimizar um processo, a consultoria vai se pagar. Não é você que paga a consultoria. A consultoria deve dar resultado. A consultoria deve dar o retorno, algumas vezes ou múltiplas vezes, aquilo que ela está te cobrando. Então, olha só que bacana. Quanta coisa boa a gente falou, hein? Quanta coisa boa. Tô chegando agora aqui em São José do Rio Preto. Tô chegando aqui em casa e é hora de encerrar a gravação. Espero que você tenha gostado. Ainda temos muita coisa para conversar sobre gestão, sobre empreendedorismo, muita coisa para a gente conversar sobre negócios. Se você tiver ideias, problemas, se você tiver algum comentário, deixa nos comentários aqui. Inscreva-se no canal da Nova Era Estratégia. Participe aqui do canal, deixe seu comentário. Se você quiser falar diretamente comigo ou com o meu time, eu vou deixar um formulário aqui no fixado. Vou deixar um formulário, um link aqui para o formulário. Entre no fixado para você preencher o formulário, para eu pegar o seu contato aí para a gente se conversar, beleza? Valeu, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.